graça e a misericórdia do nosso Senhor se faça presente hoje, aqui, culto em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. O louvor hoje quer te convidar a ter um tempo de confissão dos pecados. Mas que isso não seja um pesar para você. Ao contrário, seja algo de alegria e gratidão, porque quando nós podemos despejar o coração na presença do Senhor, reconhecendo que somos pecadores e que precisamos ser purificados, limpos, restaurados, isso é motivo de alegria. Saber que o Senhor nos dá essa liberdade de estar na presença dEle e realmente abrir o nosso coração. Ore, permita que o Espírito Santo te envolva e te mostre aquilo que faz você desviar do caminho. Que Ele possa realmente limpar e purificar o seu coração para que você possa retomar esse caminhar com Jesus, que é tão bom, que é tão importante, essa caminhada, esse discipulado com Jesus. Ouvir a voz do nosso Deus, não é bom viver assim? Então, venha. Vamos ter esse tempo de confessar, um tempo de refletir, um tempo de realmente derramar o coração na presença do nosso Senhor. Amém? Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-nos, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-nos, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor.
misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-nos, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-nos, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-nos, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vem, Senhor Jesus, e derrama a tua graça e a tua misericórdia sobre nós. Nós confessamos, Senhor, que sim, a nossa natureza é pecadora, Senhor. Nós pecamos em palavras, em ações, em atitudes. Nós pecamos, Senhor, em pensamentos. Nós pecamos, Senhor, em omissão. Perdoa-nos, Senhor. Nós queremos aqui, Senhor, te louvar porque o Senhor nos dá essa oportunidade de nos arrepender. E isso é motivo de alegria, é motivo de sorrir, é motivo, sim, Senhor, de se alegrar e te agradecer por isso, por termos essa oportunidade. Vem, Senhor, e inspira os nossos corações, que a tua palavra venha e nos edifique, nos fale, através do pastor Renato. Creio, Senhor, que o Senhor já falou com ele. E através dele, nós poderemos ouvir a tua voz. Obrigada, Senhor. Obrigada pelas bênçãos que o Senhor derrama em nossas vidas. Obrigada, Senhor, pela reconciliação. Obrigada, Senhor, pelo sustento das nossas casas, famílias. Obrigada, Pai. Obrigada porque nós podemos ter essa oportunidade de estarmos aqui reunidos e com aquele que está em casa, todos juntos, num só coração, te louvando, te engrandecendo. É culto a Ti que nós queremos prestar, culto a Ti, adoração a Ti, porque Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Deus eterno, poderoso. Tu és o nosso Deus de amor. Assim, Senhor, fala aos nossos corações. Nos impulsiona, Senhor, para que possamos tomar atitudes mais corretas. Pensamentos em coisas que são nobres, verdadeiras. Que o nosso olhar seja de mais misericórdia, de alegria pela vida do próximo, do outro. Assim, Senhor, toma tudo em Tuas mãos e nos guarda e nos abençoe, Senhor. Toma esse louvor, é Teu, pertence a Ti. Assim eu oro, Pai Santo, no nome santo de Jesus que eu oro. Amém. Feliz Dia das Mães. Hoje é um dia que é lembrado, colocado diante de nós, para nós valorizarmos essa que nos trouxe a vida, para nós experimentarmos, vivenciarmos gratidão, indiferente talvez do contexto no qual nós nascemos, talvez algumas vezes bem cuidados, outras vezes nem tanto, mas foi assim que nós viemos a existir. Então, é o tempo de lembrar e expressar também amor e gratidão. E quando nós olhamos para aquilo que a Bíblia nos coloca, não vou trazer hoje uma reflexão apenas sobre o Dia das Mães, mas ela é permeada, na verdade, por isso. Porque quando falamos de mães, nós lembramos também de relacionamento familiar.
E mais do que o Novo Testamento, o Antigo Testamento nos apresenta sempre de novo essas relações familiares, ou relação de família. Esses vínculos, essas disfuncionalidades, famílias disfuncionais, nós temos várias no Antigo Testamento. E se nós formos sinceros com a relação de família, nós sempre de novo vamos perceber que existem aí histórias guardadas, existem relacionamentos, algumas vezes rompidos, existem histórias a respeito de coisas que aconteceram há muito tempo atrás na família e que deixaram marcas, tios que não se falam, avós que transmitiram para os filhos uma imagem muito estranha da família de origem, coisas que nós não sabemos o porquê e como aconteceram, ou até mesmo como elas foram se desenvolvendo. E é legal perceber no Antigo Testamento que essas coisas nos são apresentadas de uma forma muito direta, algumas vezes, inclusive, sem juízo de valores, ou seja, no sentido moral de dizer que é certo ou errado. Mas nós daí percebemos que no desenrolar dessas histórias de vida, pode haver uma intervenção especial de Deus que conduz essas histórias de famílias para um bom objetivo, ou algumas vezes nós temos também a narrativa de histórias que mostram coisas muito trágicas em famílias. Hoje eu quero te convidar para que nós possamos olhar para o Antigo Testamento e perceber um pouco dessas relações familiares em uma família meio disfuncional, e também olhar para uma família muito especial que nos é apresentada a partir, então, do livro de 1 Samuel, o primeiro livro de Samuel. Quando nós olhamos para essa realidade do que está sendo apresentado ali, esse livro empolgante, na verdade, o livro que leva o nome de Samuel, os dois livros são extremamente empolgantes porque eles narram histórias, vão contando histórias e mostrando, então, como nós conseguimos perceber através dessas histórias o que Deus está fazendo. Isso algumas vezes nós menosprezamos ou não levamos tão em conta. Porque a partir de histórias, o período que nós precisamos para compreender o que Deus está fazendo, por vezes para nós parecem alguns versículos, mas a história narra décadas. Anos a fio, até que se percebe como Deus agiu em retrospectiva. E para aquelas pessoas que estavam envolvidas naquela experiência, elas nem sempre tinham percepção exata de que aquilo que elas estavam fazendo e vivenciando tinha alguma coisa a ver com a realidade de Deus, para bem ou para mal, para salvação ou para condenação. Quando nós olhamos para essa história das narrativas a respeito de Samuel, o livro que leva o seu nome, antes disso nós percebemos que é narrado a respeito da família dele e um entremeio ali de uma família, da família de Eli. Samuel 1-3 narra exatamente essa relação, que dá até para nós compararmos. A relação de Eucana com a sua mulher Ana, uma relação muito amorosa com uma mulher que está passando por muitas dificuldades porque é estéril e pede então um filho ao próprio Deus e recebe esse filho e entrega esse filho consagrando-o ao Senhor. Essa consagração ao Senhor ela é especial porque essa Ana quer receber de Deus algo e diz para Deus, caso eu o receba, eu não quero para mim, eu o consagro a ti, Senhor. Ele te servirá. E é uma atitude extremamente sensibilizadora ou motivadora perceber esta Ana, que em determinado momento, depois de desamamentar o seu filho, ela o entrega a esse sacerdote Eli, onde eles cultuavam no templo em Siló. Essa é a história do início da vida de Samuel, que vai morar na igreja. Ele passa a morar no templo, naquele contexto, a gente chamaria de morar na igreja. Só que quando nós comparamos essa experiência desse pequeno, tenro Samuel, que vai para o templo, ele é inserido num contexto de uma família extremamente disfuncional. Veja bem,
o fruto de um relacionamento amoroso, o fruto de uma intervenção de Deus, o fruto daquela dádiva de Deus, que é Samuel, é inserido em um contexto disfuncional, onde Eli tem 2 filhos, Hofni e Finéias, que são sacerdotes nesse espaço onde Eli, o sacerdote principal, rege o templo, e esses 2 filhos revelam um mau caratismo assim de assustador. A maldade deles é assustadora e a irreverência deles diante de Deus é algo de dar pavor. Porque eles não consideram a realidade de Deus, esses 2 filhos. E aos poucos, então, nós somos confrontados com essa história que contrasta com a realidade que nós percebíamos na família de Samuel. Hofni e Finéias representam tudo o que há de pior no relacionamento com aquilo que diz respeito à realidade de Deus. Vejam bem, eles eram filhos do sacerdote, eles viviam no templo, eles cresceram na realidade do que dizia respeito ao culto a Deus. Mas as atitudes deles mostram que eles não levam em consideração Deus. No fundo, parece que eles nem acreditam na realidade de Deus. É isso que nos é mostrado a partir dessa realidade de Hofni e Finéias. Eles agem como se as atitudes deles não tivessem consequências diante de Deus. Eles vivem como se Deus não existisse, mesmo vivendo no templo. Mesmo vivendo na igreja, eles vivem como se Deus não existisse. E como se as atitudes concretas deles, do dia a dia, não tivessem alguma relação ou consequências a partir da experiência com o próprio Deus. O pai deles, o Eli, ele até tenta em um momento uma intervenção e uma correção, porque ele percebe que a realidade dos filhos está desandando. Mas de alguma forma parece tarde demais para que isso aconteça. As consequências, então, elas mostram que o desfecho dessa família é extremamente trágico. E quando nós olhamos, então, e comparamos e lemos os primeiros capítulos do primeiro livro de Samuel, olhando para a realidade dessa Ana, que ama profundamente o seu filho e o consagra ao Senhor, nós temos, por outro lado, que notar uma ausência que nos deve chamar a atenção. Em nenhum momento, nessa família disfuncional dos filhos de Eli, Hofni e Finéias, é mencionada a mãe. Há uma ausência e um silêncio total com relação a isso. E não apenas por aquilo que a Bíblia nos diz, mas também por aquilo que ela não nos diz, isso deve nos chamar a atenção. É para dentro dessa realidade que esse tão amado Samuel acaba se envolvendo. Esse jovem que também não conhece a Deus. Porque é isso que nós então vamos ver agora em 1 Samuel, ou primeiro livro de Samuel, capítulo 3. A história de alguém que vive na igreja, mas não conhece Deus. Ele mora no templo, mas não conhece Deus, ao menos ainda. Quero te convidar a nós lermos esse capítulo, primeiro livro de Samuel, o capítulo 3. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: "Estou aqui." E correu até Eli e disse: "Estou aqui, o Senhor me chamou?" Eli, porém, disse: "Não o chamei, volte e deite-se." Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: "Samuel." E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: "Estou aqui, o Senhor me chamou?" Disse Eli: "Meu filho, não o chamei, volte e deite-se."
Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Por isso, jurei à família de Eli, jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli mediante sacrifício ou oferta. Samuel ficou deitado até de manhã e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli, mas este o chamou e disse: Samuel, meu filho? Estou aqui, respondeu Samuel. Eli perguntou: o que o Senhor lhe disse? Não esconda de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade se você esconder de mim qualquer coisa que ele lhe falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então Eli disse: ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra, e a palavra de Samuel espalhou-se por todo o Israel. Vamos começar por partes aqui. Nós somos inseridos numa história que mostra que Eli tem problemas com os seus filhos. O relacionamento não é fácil. Se nós lermos alguns versículos antes, nós vamos perceber que Eli sim tentou corrigir os seus filhos, mas era tarde demais para isso. Eles já eram donos de si mesmos, já eram adultos o suficientes para assumir as responsabilidades. E Eli então percebe essa situação e acaba não conseguindo fazer mais nada. Por outro lado, nós também percebemos um Eli que mesmo nessa situação tem um discernimento e uma sensibilidade espiritual que nos chamam a atenção, que são destaques nessa palavra. Isso é surpreendente. Isso é motivador, na verdade, e é demonstração pura de graça de Deus. Vejam bem como se confronta essa realidade entre esse pai que não consegue de alguma forma educar os filhos, desse Eli que na verdade, até onde o texto nos mostra, não tem presente a mãe desses filhos, mas que esse Eli que consegue direcionar Samuel para que Samuel consiga compreender a voz do Deus que ele ainda não conhece pessoalmente. Eli se torna mentor espiritual, ele se torna discipulador de Samuel, aquele que será o grande líder da nação de Israel. Assim como os últimos versículos que nós lemos já começam a apontar nessa direção. Samuel ainda não tinha experiência do agir de Deus. E é para lá que nós vamos. Deixemos um pouco de lado a família de Eli, deixemos de lado a ausência dessa mãe, e vamos agora nos voltar para esse Samuel, que tem uma mãe que o ama, e que, mesmo que o tenha colocado lá para morar na igreja, o fez para consagrar esse Samuel, ou seja, ela está buscando tudo o que há de melhor para que esse filho experimente.
E ela, de ano em ano, vai até o templo com uma roupinha um pouco maior, que era o costume daquela família. Era isso que eles faziam, conforme nós lemos nos versículos e capítulos anteriores. Eles iam todo ano, ou seja, com regularidade eles iam vivenciar essa experiência do templo. E Ana e Eucana continuam vivenciando essa realidade e visitando o seu filho com regularidade no templo. Para Samuel, então, nós nos voltamos, porque não se trata apenas de olhar para Eli, para um homem, mas é aquilo que ele vai cumprir na vida de outra pessoa. Samuel ainda não tinha experiência e ele não tinha a compreensão que não se tratava apenas de estar ali para servir a Eli, o sacerdote do templo. Ele ainda não conseguia perceber que não se trata disso, de apenas estar à disposição de Eli. As coisas importantes da realidade que Samuel precisava aprender a lidar não diziam respeito apenas àquele que conduzia o templo, ao sacerdote de Deus. Não era essa a realidade. A questão principal não é essa. A questão principal era o que Eli representa e para onde ele aponta. E Samuel será ministrado por essa realidade como um todo. Ele olha apenas para Eli. E ele ainda precisa aprender. Não se trata de pessoas. Não se trata apenas de comportamentos, de gostos, de afinidades, de personificações. A realidade de Deus não é sobre isso. Mas Samuel, claro, ainda não sabia que não é sobre pessoas, é sobre a realidade de Deus. O jovem Samuel ainda iria aprender mais sobre isso no futuro. E ele iria se tornar uma figura de expressão dessa realidade que aponta para Deus. Mas entre o grande líder do povo e aquele Samuel que está agora ali ainda jovem, pequeno, criança ou no máximo um adolescente, existe essa história da intervenção de Deus, do agir de Deus. Aquele que um dia se tornará sacerdote, profeta e juiz na nação de Israel, precisa antes ouvir a voz de Deus, porque crescer na igreja e morar na igreja ainda não significa nada, se a voz de Deus não for ouvida. Se não há ainda o encontro com Deus, tudo não passa de ritos e tradições herdadas. E ritos e tradições herdadas não levam ninguém para o céu. Samuel precisa experimentar algo a mais ainda, que é o encontro com esse Deus que se relaciona. Faltava o principal, Deus, enquanto ele só olhava para Eli. Samuel já ministrava diante do Senhor no templo. Ele servia ao Senhor no templo, diz o versículo 1. Ele estava ali envolvido. Ele servia aquele a quem ele ainda não conhecia. Que bonito isso. Bonito, pastor? Como assim bonito? Parece meio esquisito esse negócio. Não tem nada de bonito nisso. É sim, porque a realidade de Deus é muito maior do que a nossa percepção dela. E Samuel começa a desenvolver e perceber essa realidade, mesmo que de forma tão confusa, até experimentar Deus, sim, servindo no templo, servindo nos ministérios, estando envolvido nessa realidade, sem muitas vezes saber ao certo do que se trata. Não é absurdo, não é mesmo. É muitas vezes assim que Deus age. No seu tempo, então, Deus se faz achado. Porque não somos nós. Alguma vez, como eu li uma frase
de um pregador, porque não somos nós que encontramos Jesus. Jesus nunca se perdeu, quem está perdido somos nós, então nós somos achados, ele se faz achado, Jesus não está perdido, por isso que a gente não encontra, é ele que nos resgata. Então é assim, de fato, Deus se faz em algum momento achado, e ele se revela de fato, para se comunicar conosco, para estabelecer conosco um relacionamento. Mas como ele o faz, então? E como isso acontece? Ele fala, diz 1 Samuel 3, Deus fala, mas se eu ainda não conheço, não compreendo a sua voz, como que eu vou compreender, então, quando ele fala comigo? Porque é para isso que o texto que nós estamos lendo nos está apontando. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Isso significa o quê? Significa que a percepção das pessoas a respeito de Deus era limitada às experiências do passado, às experiências dos ritos repetidos, das tradições herdadas, da expressão de algo que na sua essência já não tinha mais aquilo que é o principal. E pelo fato dessas pessoas não terem mais a experiência desse Deus que, de alguma forma, parou de falar, elas não conseguem discernir e perceber quando ele está falando. Quando ele começa a falar, quando ele começa a agir, quando ele começa a mexer nas coisas, as pessoas não têm noção de que é ele que está fazendo, elas simplesmente seguem adiante. E a realidade da fragilidade desse Eli nos vai mostrando que aos poucos, mesmo quase cego, é isso que está nos dizendo, a visão vai ficando cada vez mais fraca desse Eli. Ele está ali no cantinho dele, sentadinho, como os idosos normalmente costumam ficar, se aquietando, vão parando. Ali naquele contexto, Eli ainda tem a experiência e a percepção pessoal de que Deus está agindo, do que está acontecendo e que de alguma forma algo novo está acontecendo. E isso é maravilhoso perceber. Que se por um lado os olhos de Eli não estão conseguindo mais captar a realidade, ele está percebendo que ele está chegando no final da sua vida e vê que a realidade dos filhos dele não cooperam para o seu legado. Por outro lado, ele começa a perceber que algo novo está sendo colocado no horizonte do agir de Deus. Porque Deus não tem netos, ele só tem filhos. E cada nova geração precisa experimentar o tornar-se filho de Deus. Deus não pula uma geração para acolher netos. Ele só tem filhos. Isso é maravilhoso e desafiador, confrontador e motivador. Nos gera uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo nos faz abraçar a graça de Deus. Quando Deus age, ele não vem apenas para reafirmar o que já colocou. Ele vem para redirecionar o que estava errado. Isso desestabiliza, derruba por terra uma série de ideias e chega a ameaçar, de fato, porque se nós olhamos a revelação que Samuel recebe, ele sabe das consequências daquilo que Deus disse e ele não quer nem falar a respeito disso para Eli. Mas Eli o força a revelar o que Deus disse. E quando Eli ouve, ele percebe algo novo se fará. Deus destruirá coisas e fará outras novas. Então o Senhor chamou a Samuel. Mas Samuel demorou a entender a respeito do que se tratava. Samuel acha que se tratava apenas da voz de Eli. O risco que corremos é de achar que trata-se apenas de pessoas, daquilo que nós já conhecemos quando Deus está nos falando. Trata-se apenas das experiências pessoais de personificação de alguém que nos está ministrando. É Eli falando.
E aqui nós corremos vários riscos em todos os sentidos. Em muitos sentidos, vários riscos nessa experiência de Samuel, isso nos transmite. Mas uma delas é reduzir a voz de Deus ao que nós já conhecemos. Veja bem, é isso que Samuel está fazendo. Samuel ouviu Deus falar, mas na sua experiência concreta de interpretação dessa voz de Deus, ele identifica Deus falando com a voz de Eli, que ele já conhece. Ou seja, a palavra de Deus está nos dizendo que, por vezes, quando Deus fala, nós identificamos Deus com aquilo que nós, de alguma forma, já conhecíamos antes. E nesse ponto, alguém que tenta viver a sua fé fora da comunhão da igreja, incorre no mesmo erro daquele jovem e imaturo Samuel. Engana-se a si mesmo e erra o alvo, porque não conseguirá discernir a voz de Deus, reduzindo o falar de Deus àquilo que ele acha que compreende. E Deus faz o quê? Insiste. Deus continua insistindo. Uma vez, duas vezes, três vezes. Deus continua insistindo. E essa é uma parte essencial da história. Deus insiste, sim, Ele insiste. Ele chama uma vez e você não escuta direito. Ele chama outra vez e você não entende. Ele chama uma outra vez e você então recebe a instrução necessária para começar a entender. E daí ele fala e você ouve. Em qual momento do seu relacionamento com Deus você está? Em qual momento está a sua... Nesse momento de pregação, se você de alguma forma chegou até esse vídeo, agora ouvindo essa pregação, de alguma forma Deus já está fazendo algo, e pressuponho isso, de que Deus já está agindo, que Ele já de alguma forma está se fazendo achar. E quando Ele está agindo, em qual momento você está agora da sua caminhada nesse relacionamento? Nessa etapa do Deus que está falando e você nem sabe por onde, o que é aquilo, reduzindo aquilo que você acha que já é o normal da vida. Ou quem sabe, de alguma forma, voltando às coisas do dia a dia, do cotidiano, como se Deus não tivesse falado, que fosse apenas uma realidade distante. Ou quem sabe você já começou a buscar instrução para compreender ou recebeu essa instrução. É engraçado como Samuel coloca em prática a instrução que ele recebeu de Eli. Eli, no seu relacionamento com Deus, diz, quando é o Senhor, Eli sabe disso, veja bem, Eli já sabe disso. E Eli então diz, quando ele disser, Samuel, quando você perceber essa realidade, diga, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Quando Eli então instrui Samuel, ele fica no seu espaço e deixa Samuel então buscar a presença do Senhor, que ele não sabe, Samuel mesmo não sabe que ele está na presença do Senhor. E quando então o Senhor mais uma vez volta a chamá-lo, Samuel diz, fala, pois o teu servo está ouvindo. Até parece que Samuel está meio atrapalhado, porque ele acha que é alguém como Eli. Veja bem, Eli disse, Samuel, trata-se de Deus falando. Samuel, trata-se do Senhor. Fala Senhor. E aqui no original, e se você tem a Almeida, a tradução da Almeida ou a NVI, você vai ver que esse Senhor está com todas as letras em maiúsculo.
O que significa isso? Todas as vezes que você tendo a Almeida ou a NVI, essas letras em maiúsculo, significa o nome de Deus no original, que se perdeu como era pronunciado e se voltou a chamar então como Adonai em hebraico, ou Senhor. E essas letras maiúsculas remetem ao nome do tetragrama sagrado, ou seja, Samuel está recebendo a instrução direta de Eli, dizendo: trata-se do Senhor falando, Samuel, através dessa experiência que você está tendo. É o Senhor, é Deus falando. E quando Samuel se volta a Deus, ele diz: fala, pois o teu servo está ouvindo. É como se ele tivesse meio incomodado até. É só a situação da vida. É só o pastor incomodando. É só a pandemia. É só. Não é o Senhor, parece que Samuel está nos transmitindo. O que fica de desafio para nós, e eu vou caminhando para o final, deixar outras pessoas ensinar. Nós precisamos disso. E nós precisamos disso por uma série de motivos, mas de forma muito especial, porque nós aprendemos até mesmo com pessoas que nós olhamos para o exemplo para que nós não façamos igual. Não se aprende apenas com os grandes sábios, instrutores. Existem coisas que nós olhamos e dizemos: eu não quero fazer assim. Eu não quero ser igual, eu não quero me envolver com isso. Ou seja, até mesmo desses exemplos, algumas vezes a gente aprende coisa como não fazer. Mas nós também temos pessoas que podem nos auxiliar para percebermos com boas observações como Deus está nos falando e como Ele está agindo. E coisas que nós queremos vivenciar em nossa própria vida, para compreender esse Deus que continua falando, através da sua palavra, mas através das realidades, das experiências da nossa própria vida, nos alertando e até algumas vezes gritando alto para nós, que há coisas que precisam ser percebidas como a realidade dele. Mas como nós não percebemos que é essa voz de Deus que está soando de forma tão retumbante, nós não compreendemos que precisamos de instrução, de direcionamento. Quando eu olho para essa história de Samuel, me chama a atenção como Deus se revela a uma pessoa, mas o leva a ser instruído por uma outra pessoa. Veja bem, o Deus que se revelou a Samuel, que falou com Samuel, faz com que Samuel permaneça sendo instruído por Eli, na realidade que Eli conhece. E quando eu olho para isso, eu vejo exemplos em outros lugares da Bíblia que reforçam isso. Vamos lembrar de Atos 9, quando Paulo recebe a revelação de Jesus no caminho de Damasco. Quando ele, apavorado, quando percebe aquela realidade diante de si, daquela luz, ele diz: quem és tu, Senhor? Ou seja, de alguma forma ele identifica como o próprio Deus agindo. E a voz diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Veja bem, Paulo estava perseguindo a igreja. E Jesus diz: não, Paulo, você está perseguindo a mim. Mas entra nessa cidade e ali você encontrará um homem. E daí nós temos a história de Ananias. Quando nós olhamos para Atos capítulo 10, nós temos o centurião Cornélio, que na sua piedade ele busca a presença de Deus, ele está querendo um relacionamento com Deus, ele não consegue perceber muito bem como essa realidade acontece, mas ele está piedoso ali orando. E vem um anjo e se revela ao centurião Cornélio e fala com ele e diz: mande a uma cidade para chamar Pedro. O que nos revela essas 3 histórias, se nós quisermos assim colocar, é que anjos podem aparecer em visões. Jesus pode se revelar visivelmente. Deus pode falar de forma audível. Mas o Evangelho é anunciado através de pessoas. O discipulado acontece através de pessoas. Jesus apareceu a Paulo
Mas quem o evangelizou e discipulou foi Ananias e depois Barnabé. Um anjo apareceu ao centurião Cornélio em revelação e ele teve uma visão. Mas quem o evangelizou e discipulou foi Pedro. Há coisas que Deus não fará porque ela compete a pessoas, a mim e a você, nessa relação que se chama discipulado. Evangelizar não é função de Deus, é daqueles que já conhecem a Jesus. Discipular não é função do Espírito Santo. É função de pessoas capacitadas pelo Espírito Santo. E isso é maravilhoso. Porque Deus está nos dizendo que nós precisamos uns dos outros e se auto-engana quem se distancia dessa realidade. Talvez você seja melhor do que Samuel, do que Paulo, do que Cornélio, e diga, eu não preciso. E eu ficaria muito feliz em te conhecer. Não existe renovação sem o abandono do casulo. Eu gostei de uma frase que eu li nessa semana. Não faço a menor ideia de onde saiu. Só vi e estou citando, não sei nem o autor, mas eu gostei. Alguns dizem até que é do Pequeno Príncipe, mas nessa forma não está. A lagarta disse que iria voar. Todos riram, menos as borboletas. Seja borboleta na vida de alguém que está aí talvez confuso e precisando de instrução. Ou seja essa lagarta que olha para um horizonte maior para aprender a voar. Seja alguém que instrua o outro que já começou a ouvir a voz de Deus. Se aproxime de alguém, tome um café, hoje está difícil, né? Virtual, com alguém, compartilhando das suas experiências com Deus. Se aproxime para ajudar essa pessoa a perceber a voz de Deus e a voz desse Deus que está falando através da realidade dela, da realidade de um casal, de uma família que precisa experimentar esse Deus que fala. Eu quero te indicar então algo. Se você gostaria de estar nessa caminhada de discipulado, de mentor, ou aprender essa caminhada, Mentores segundo o Coração de Deus, de Wayne Cordeiro. Esse é um livro que nos ajuda tanto a como experimentar sermos discipulados e por que precisamos, quanto para nós que gostaríamos de aprender a, de alguma forma, instruir outros, caminhar com outros para que eles percebam a realidade do Deus que fala. E se você está disposto a investir um pouco mais, quero te recomendar uma Bíblia de estudo, algo novo, lançado há pouco tempo. Bíblia de estudo do discipulado, com textos fantásticos do David Cornfield, que viveu a vida inteira para estimular o discipulado, e do Josadac Lima da Silva. Uma Bíblia fantástica com estudos primorosos para o discipulado, para experimentar como podemos vivenciar na vida de outras pessoas. Talvez até vindo nós de contextos meio desestruturados da vida familiar, experimentarmos como ser mães espirituais, parteiros e parteiras espirituais daqueles que estão nascendo e começando a discernir a voz do Deus que continua falando. Ele continua falando, sim, insistentemente. Vamos falar com Ele? Deus amado, algumas vezes nós ouvimos e não conseguimos compreender. Algumas vezes nós ouvimos e conseguimos perceber. Algumas vezes estamos confusos até.
Mas eu quero clamar, Deus, que neste momento o coração dessa pessoa que está ouvindo possa arder. E que o Senhor confirme, então, o que ela precisa agora fazer. Seja como discipulador de alguém, discipuladora de alguém, ou seja como na busca por instrução, direcionamento, acompanhamento, para ser capacitado a vivenciar essa audição da tua voz, para que então possa multiplicar isso na vida de outras pessoas. Que o Senhor desperte entre nós e no nosso meio esse discipulado, fiel a ti, gracioso e amoroso, e que o Senhor nos conduza ao encontro de ti mesmo, ó Deus. No nome de Jesus. Amém. Do Senhor me vem a inspiração, é louvor do alto no coração, que me faz viver em adoração em todo tempo. Da palavra vem a revelação, que me faz viver em comunhão, em minha alma uma nova canção em todo tempo. Tu és meu Deus, te louvo, és meu Deus, te amo, cada dia com gratidão eu canto, meu louvor virá de ti na congregação. Do Senhor me vem a inspiração, é louvor do alto no coração, que me faz viver em adoração em todo tempo. Palavra vem a revelação, que me faz viver em comunhão, em minha alma uma nova canção em todo tempo. Tu és meu Deus, te louvo, és meu Deus, te amo, cada dia entoarei um cântico novo. Meu Rei Jesus, com gratidão eu canto, meu louvor virá de ti, meu louvor virá de ti, meu louvor virá de ti na congregação. Que Deus continue falando, queira Ele que seja também, algumas vezes de forma retumbante e insistente, para que você perceba o falar desse Deus que está se aproximando, querendo estabelecer relacionamento. Que essa semana você consiga buscar pessoas que te auxiliem nisso também. Vá atrás de pessoas que te auxiliem a entender e compreender e perceber a voz de Deus falando na sua realidade concreta, mas também vá em direção a pessoas que precisam do seu auxílio para que consigam compreender a voz de Deus. Seja instrumento nas mãos de Deus para abençoar vidas. Que o Senhor assim te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto favorável e amigável a você. Que o Senhor levante sobre você o seu rosto e que isso derrame no teu coração da própria paz deste Deus.